Corinthians visita o Cuiabá nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo mais do que importante, né? Um confronto direto e um jogo que é o fim da rodada da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians já viu seus adversários jogarem, perderem, não pontuarem e sabe que depende só de si para sair da zona de rebaixamento. Então vamos falar sobre isso, sobre o confronto direto contra o Cuiabá, sobre a provável escalação e sobre como vai se desenrolar esse grande confronto, esse confronto tão importante na briga contra o rebaixamento para o Corinthians. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, confronto direto, cara. Sem mais nem menos. O Corinthians volta a focar no Campeonato Brasileiro depois de 2 jogos de semifinais de competições, né? A eliminação para o Flamengo no domingo passado e o empate com o Racing no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, né? Na quinta-feira. Agora volta a entrar em campo nessa segunda-feira com todo o foco no Campeonato Brasileiro, com força quase máxima, né? Vamos falar sobre isso. Mas vai botar o Ramon Dias vai botar o que tem de melhor para esse confronto contra o Cuiabá, por saber que se vencer, sai da zona, passa 3 adversários, né? Empata com outro em pontuação. E ainda além de afundar um rival direto que é o Cuiabá, que está uma posição abaixo do Corinthians, apesar de estar a 5 pontos de distância. Bom, a provável escalação do Corinthians para essa partida tem Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu na zaga. No meio de campo, Carrijo e Garro são certezas, né? Aí tem a dúvida entre ser Charles e Ranieri ou Charles e Bidon, né? O Charles está cotado para ser titular. Aí a opção ou por Ranieri ou por Bidon para acompanhar o Charles, né? E no ataque, Memphis Depay, aí com a companhia de ou Romero ou Thales Magno, né? Lembrando que o Corinthians está sem Yuri Alberto, por isso a dúvida entre Romero e Thales Magno no ataque. O Yuri está suspenso e o Martinez saiu lesionado do jogo contra o Racing, né? Então ainda não vai estar à disposição para esse jogo. Talvez, dependendo da gravidade, fique no banco, mas tá completamente fora de possibilidade de começar como titular nessa partida o volante venezuelano Martins. Aí a dúvida entre entrar ou o Ranieri ou o Bidon. Acho que deve ser esse quarteto no meio campo, né? Como iniciou o jogo do Racing, com 2 atacantes, com Memphis Depay titular mais uma vez com o Corinthians. Como eu disse, né? Força máxima, e tem que ser força máxima, né? Vai ter um confronto de volta contra o Racing na quinta-feira na Argentina, valendo vaga na final da Sula, mas o foco tem que ser o jogo contra o Cuiabá, né? Tem que botar todo mundo que tem para jogar nesse jogo contra o Cuiabá fora de casa, pela importância que tem dentro do Campeonato Brasileiro. Aí pensar em Racing na quinta-feira, logo depois tem o Palmeiras na outra segunda-feira no Campeonato Brasileiro. Então assim, é só páreo duro, mas o foco tem que estar voltado total para o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana em segundo plano. Então Ramon Dias e Emiliano Dias botando aí tudo que tem de melhor para esse jogo contra o Cuiabá. Apenas 2 dúvidas, né? O Ranieri ou o Bidon, e Romero ou Thales Magno. Na minha opinião, eu iria com o Bidon no meio campo, né, junto do Charles, do Carrijo e do Garro, e no ataque Memphis e Thales, assim, sem dúvida nenhuma, até pelos maus jogos que vem fazendo o Romero com a camisa do Corinthians. Mas esse é o provável time. Deixe nos comentários o que você acha, se você mudaria alguma coisa desse 11 titular provável. Bom, o Cuiabá vem numa sequência ruim aí de 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. O Corinthians também não tá bem, tá? Nesses últimos jogos, nesses últimos recortes, envolvendo aí jogos de Sula e de Copa do Brasil. O Corinthians tem 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma derrota, né? Nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos entre Corinthians e Cuiabá, são 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e uma derrota pro Cuiabá, né? Uma vitória do Cuiabá no caso. Lá em 2022, ainda faz tempo, né? Segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022. Corinthians e Cuiabá se enfrentaram pelo primeiro turno na Arena e foi 1-1 aquele jogo, né? É um jogo que o Corinthians perdeu 2 pontos dentro de casa contra um rival que veio a se tornar um rival direto. O Cuiabá, como mandante, é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E o Corinthians, como visitante, é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, né? É inacreditável esse número. O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, tendo aí times que estão bem pior, né, na sequência do campeonato, como Atlético Goianiense e Cuiabá, e mesmo assim essas equipes conseguiram pontuar mais que o Corinthians fora de casa, que tem 15 jogos, uma vitória, 3 empates, né? Então 15 desses jogos, apenas 4 o Corinthians conseguiu pontuar fora de casa, e os outros 11 foram todas derrotas.
para você ver como o Corinthians é fraco fora de casa, né? E até por isso está nessa situação dentro do Z4, mas vai ter que mudar isso contra o Cuiabá, né, cara? Vai ter que mudar isso contra o Cuiabá, enfrentando um visitante que não é tão forte, que não tem um estádio pulsante, que não tem um ambiente hostil, né? Que a sua torcida faz. Então vai ser meio um jogo, entre aspas, num campo neutro, né? Apesar de ser fora de casa, porque a torcida do Corinthians vai comparecer e vai fazer bastante barulho lá também em, em Cuiabá. E o Corinthians tem que mudar esse retrospecto aí, tem que sair dessa 20ª colocação como visitante, porque se continuar com esse desempenho aí, vai ser rebaixado, né? Vai ser rebaixado sem dúvida nenhuma. Não dá para você ser o pior visitante do campeonato e escapar. A importância desse jogo tá dita, assim, é óbvia, né? Falta aí 9, 8 rodadas para o campeonato acabar. É um confronto direto entre o 18º colocado, que é o Corinthians, e o 19º colocado, que é o Cuiabá. 5 pontos separam os dois, né? Para você ver, é uma margem até boa de 5 pontos. São 2 rodadas, né? Para a gente colocar assim. Mas mesmo assim, né? Dentro do Z4 você tem que vencer, porque o empate não é bom para ninguém. A tendência é que seja um jogo aberto, né? O empate nem pro Cuiabá que joga em casa, nem pro Corinthians que joga fora é bom. Os dois vão estagnar no mesmo lugar. E a vitória interessa muito para os dois. E o Corinthians vai ter que brigar pela vitória mesmo fora de casa, independente de onde vai jogar. E se o Corinthians vencer essa partida, vai a 35 pontos. E como o Corinthians viu toda a rodada já se desenrolar, né? Viu equipes como o Juventude perder, né? O Bragantino perder. Isso foi bom pro Corinthians, né? O Fluminense também perdeu. Então, se o Corinthians vencer e for a 35 pontos, passa Juventude, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, que até venceu na rodada, mas mesmo assim o Corinthians passa. E empata em pontos com o Vitória, que é o 14º colocado. Ou seja, se o Corinthians vencer a partida, o Corinthians sai do Z4 nessa rodada. E assim, quanto menos rodadas restam no campeonato e ficar no Z4, a maioria delas é melhor. Até assim, claro que a critério de pontuação é meio óbvio, é meio lógico, né? Ficar fora do Z4 que é bom. Mas é uma questão psicológica também, né? Não é só de pontuação, não é só coisa lógica. É uma coisa de você ter o ânimo para trabalhar, de você pensar, já estamos fora, colocamos a cabeça fora da água, né? Agora tem que sair o corpo inteiro. Então, quando a gente vê esse jogo como fundamental, por ser o confronto direto, por ser o Cuiabá e por sair da zona caso a vitória venha. O Corinthians tem um time melhor, individualmente falando, tá? Tem um time melhor, tem individualidades melhores, só que tem que provar isso dentro de campo. Isso é o que a gente previu no jogo contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que o Corinthians é um time melhor que o Atlético Paranaense. Só que tinha que entrar em campo e ganhar o jogo. Entrou em campo, fez 2-0, tomou 2-2, né? Depois fez 5-2, conseguiu vencer, conseguiu se colocar como uma melhor equipe que o Atlético Paranaense. Mas assim, o jogo é jogado, o jogo é difícil. Toma um gol de bola parada. O Corinthians tomou 2 gols relâmpagos do Atlético Paranaense e poderia ter tomado a virada em determinado momento do jogo, dentro de casa, né? Então o Corinthians tem um time melhor que o Cuiabá? Claro, sim, né? Vem apresentando melhores coisas que o Cuiabá? Também. Mas tem que mostrar isso às 7 horas da noite dessa segunda-feira. Quero saber a sua opinião sobre a provável escalação, sobre favoritismos, se o Corinthians vai vencer essa partida e vai sair do Z4. Quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.